Filipenses capítulo 4. Versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, 2 vezes aí nesse texto é mencionada a paz. Há uma paz de Deus que você pode receber quando você entregar ou você colocar diante de Deus conhecidas as suas preocupações. Então, se você coloca diante de Deus as suas petições, torna conhecidas de Deus aquilo que está te perturbando, você vai receber a paz de Deus. E no versículo 9 diz um outro aspecto: o próprio Deus da paz estará com você. Paulo usa a si mesmo como exemplo de que, se você imitá-lo, você terá o Deus da paz com você. Maravilha? Nós já temos respostas. Se nós buscamos a paz, Paulo está dizendo: me imitem. Aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, pode imitar, pode praticar, e o próprio Deus da paz vai estar com vocês. Então, muito mais do que ter as orações respondidas e ter a mente tranquilizada por Deus, é melhor ter o próprio Deus. É melhor ter o próprio Deus conosco. Gostaria de considerar com os irmãos, então, Atos capítulo 9. Paulo diz, então: aquilo que vistes em mim, isso praticai. E, irmãos, por 3 vezes, o relato da conversão de Saulo é mencionado no Evangelho, no livro de Atos, por 3 vezes. Quando Deus fala uma vez, Ele quer falar ao homem. Quando Ele fala 2 vezes, conforme diz Eliú, o homem não atenta, Deus quer falar com o homem. Mas aqui, 3 vezes é mencionada a biografia desse homem, ou a história da sua conversão. Então, Deus certamente tem algo para nos falar. Atos capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Irmãos, aqui nessa versão que eu estou usando, atualizada, falta uma pergunta que Saulo fez para Jesus. Vamos para Atos 22, depois nós voltamos aqui, Atos 9. Atos 22, 7. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então eu perguntei: que farei, Senhor? Então essa pergunta na minha versão atualizada não tem, lá em Atos 9. Que farei, Senhor? 10.
E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Também Atos 26. Versículo 13: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Esse detalhe não tem nos outros textos. A voz falava em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Isso também não tem nas outras histórias. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, voltando para Atos 9. Então, começa dizendo que Saulo, respirando ainda ameaças. Então, se Saulo é aquele que resiste contra os aguilhões, nós podemos compará-lo a um boi feroz. Um boi que chifra. Na verdade, ele já estava causando muitos males aos servos do Senhor. Ele era um verdadeiro perseguidor. Ele achava que deveria fazer muitos males contra o nome de Jesus. Respirando ainda ameaças. Você pode imaginar um touro bravo. Respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então ele se dirige ao sumo sacerdote e recebe autorização para perseguir aqueles que seguiam, conforme eles chamavam, o caminho, aqueles que eram discípulos de Jesus ou Nazareno. E os sacerdotes lhe concedem tal autoridade. Porque, na verdade, irmãos, o mundo, o seu sistema religioso é contra o Senhor, é contra Jesus. E ele então recebe cartas e vai para Damasco. Vimos que ao meio-dia, então a luz brilha e ele ouve aquela voz que diz em hebraico. O que é Saulo em hebraico? Saulo. Atam Medaver Brit? O que você está falando? Eu estou perguntando, você fala hebraico? Saulo em hebraico é Saul, Saul. Então ele ouviu, Saul, Saul, por que me persegues? Mas o que Saulo tem a ver com Saul, lá do Velho Testamento? O que caracteriza Saul? Saul foi o primeiro rei em Israel, escolhido segundo a vontade dos homens. Os homens rejeitaram o Senhor, pediram que Samuel lhes estabelecesse um rei. Samuel ficou desgostoso, orou ao Senhor, mas o Senhor disse: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, é a mim. E então Deus coloca sobre eles um homem, segundo os homens, Saul. Ele sobressaía dos ombros para cima, ele era o mais alto de todos em Israel. Era alguém agradável, segundo as vistas, segundo o homem. Saul, Saul, por que me persegues? Então nós vemos aqui Saulo perseguindo a Jesus Cristo, assim como Saul lá no passado perseguia Davi. Aqui Saulo está perseguindo o filho de Davi, está perseguindo Jesus, em perseguindo os seus discípulos. Saul, Saul, por que me persegues? Então a história se repete novamente. Davi, o filho de Davi, está sofrendo perseguição, a oposição dos homens. Saulo, Saulo, por que me persegues? Versículo 5, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E conforme nós lemos nos outros relatos, Saulo faz a segunda pergunta: o que farei, Senhor? Então Saulo diz: aquilo que vocês viram em mim, isso pratiquem, e o Deus da paz será com vocês. Então, irmãos,
Primeira atitude que nós devemos ter em imitar Saulo, ou fazer isso que Saulo fez: buscar conhecer. Buscar conhecimento. Busque conhecimento. O primeiro conhecimento que você deve buscar está nessa resposta: quem és tu, Senhor? Então busque o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Mas eu já conheço tudo de Deus. Desde que eu levantei minha mão e aceitei Jesus Cristo, eu já estou sabendo tudo de Deus. Não é verdade? A vida eterna é essa, que conheço a Ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Irmão, nós vamos passar a vida eterna e ainda não vamos conhecer a Deus. Profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis os seus caminhos. Quem pode dizer, conheço a Deus, já conheço tudo de Deus? Ninguém. Então, primeira busca que nós devemos ter, conhecer a Deus. Devemos ter, sim, esse desejo, essa sede de conhecimento. Primeiro conhecimento, conhecer a Deus. Então, o Senhor se lhe revela, o Senhor revela que era Ele mesmo, Jesus o Nazareno. Quem és tu, Senhor? Jesus revela, sou eu, Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Então ele conhece um pouco de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne. E ele faz a segunda pergunta: que farei, Senhor? Então, o segundo conhecimento que nós devemos buscar: qual a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Você já perguntou? Você vai casar ou vai comprar uma bicicleta? Ou os dois, né? Mas é sério, nem todos nós perguntamos qual é a vontade de Deus. Nem todos querem saber qual é a vontade de Deus. Existe, irmão, vontade de Deus geral. A santificação, por exemplo, é uma vontade de Deus para todos nós. Mas também existe uma vontade específica. Para mim, para você. Conforme nós cantamos, meu nome na sua mão está, não é isso? Primeira vez que cantei essa música, meu nome na sua mão está, é isso? Há uma vontade específica, pessoal, particular de Deus para você. Mas será que Deus não mostra sem eu pedir? Pode ser que mostre, mas Deus espera que você o invoque de todo o seu coração. Invoca-me e eu vou te responder. Vou anunciar para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, se você de antemão tem esse coração para saber qual é a vontade de Deus, busque a Deus. Mas, como disse, muitos de nós não buscamos a Deus, porque sabemos que Deus pode nos ouvir, Deus pode nos atender. E Deus pode mostrar a vontade dEle para nós. Que é boa, perfeita e agradável, mas tantas vezes nós não achamos que é boa, perfeita e agradável. Mas Paulo diz, então, isso praticar, irmãos, vamos praticar isso, buscar conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. Então ele pergunta para o Senhor, que farei, Senhor? Versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Às vezes nós queremos saber a vontade de Deus. Deus pode nos falar de um modo, dois modos. Deus pode nos falar através de sonho, visão, diz o livro de Jó. Deus pode nos falar quando nos coloca no leito, enfermos, diz o livro de Jó. Mas aqui também há um outro modo de Deus nos falar, nos transmitir a sua vontade. Paulo queria aprender direto com o Senhor: o que eu vou fazer? E o Senhor Jesus não disse para ele especificamente o que ele deveria fazer imediatamente. Disse que ele deveria ir a Damasco, e lá em Damasco outras pessoas falariam para ele, onde te dirão o que te convém fazer. Ele poderia conhecer a vontade de Deus para a vida dele através de outros irmãos. Ele então deveria se colocar na posição de aprendiz.
Então você se converteu ao Senhor, agora você, irmão, é um aprendiz. Mas o que esses irmãos da Rua Tupi têm para me ensinar? Eu sei mais que eles? Eu já fiz até doutorado? O que esses irmãos de Damasco poderiam ensinar para alguém que se sobressaía na sua idade? Alguém que podemos dizer, entre os judeus, entre os rabis, tinha um papel destacado, Saulo. Mas agora ele, como discípulo do Senhor, vai se assentar no banco, sim, banco de aluno, banco de aprendiz, onde te dirão o que te convém fazer. Irmão, você não tem nada a ver com a minha vida, não. Claro, mas o Senhor usa o corpo para nos ensinar. O Senhor pode também nos ensinar, pode trazer um ensino específico, uma profecia, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, que vai nos falar. Mas ali, em Damasco, havia um instrumento de Deus para trazer esclarecimento, revelação a Saulo. Onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. E na nossa caminhada, irmãos, nem todos terão as mesmas experiências que nós, nem todos entenderão o que se passa conosco. Alguns podem até ouvir a voz, mas não vão entender o sentido. Mas você que ouve a voz, Deus está falando para você, você vai receber sentido. Talvez algum dia a palavra no culto, na reunião, não falou com você, mas falou com outro. E o outro irmão sai pulando de alegria. Oh, glória, Deus falou comigo. E você, não ouvi nada. Ouvi um barulho, mas não entendi nada. Não entendi nada, mas o outro entendeu. Aqui os companheiros de viagem viram a luz, mas não entenderam o que se passava entre Jesus e Saulo. Versículo 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Alguém tão furioso, alguém tão feroz, um boi bravo, agora vai ter que ser conduzido. Alguém que achava que entendia tudo, que julgava as coisas corretamente, que sabia que Jesus era o enganador, o impostor, e que o nome de Jesus deveria ser arraigado da terra, era isso que ele imaginava. Mas ele estava cego espiritual. Ele não conhecia que Jesus Cristo é o próprio cumprimento daquilo que Moisés e os profetas disseram. Em Jesus, toda a Escritura se cumpria. Jesus era a própria Escritura, o próprio Alfa e Ômega. Ele julgava saber, mas agora o seu real estado espiritual é manifesto, ele é cego, e precisa que outras pessoas o conduzam a Damasco. Versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então ele começa aí a sua carreira com uma prática piedosa, um exercício piedoso, jejum. Jesus Cristo diz que haverá momentos em que o noivo será tirado, e nesses dias, então os discípulos jejuariam. Haverá situações em nossa vida que nós vamos jejuar. Nós vamos clamar ao Senhor até com jejum. E ele começa então a sua carreira jejuando. 3 dias, nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Então ele começa a sua carreira jejuando e também orando. Então Paulo fala: o que vocês viram em mim, isso pratiquem. E o Deus da paz será com vocês. Irmãos, pratiquem oração.
Pratique a oração. Sexta-feira teve reunião de oração aqui, né? E as reuniões de oração, geralmente, são as menos frequentadas. Não só aqui em Joinville, mas também Patos de Minas. Às vezes você pode contar na mão, nas duas mãos, os que vão. Mas Paulo diz em Timóteo, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, intercessões, ações de graça. E o livro de Timóteo, 1 Timóteo, diz respeito a como proceder na casa de Deus. Então a oração não pode ficar de fora. Não pode, irmãos. Não pode. Mas eu não tenho tempo para orar, talvez você diga. Meu velho pai dizia, tempo é questão de preferência. Você prefere estar aqui ou ali? Você prefere fazer isso ou aquilo? Tempo é questão de preferência. Então, eis aí prática piedosa, jejum, oração. O Senhor Jesus apareceu para um irmão chamado Ananias. Ananias significa Jeová é gracioso. Jeová é gracioso, ou graça de Deus. E o Senhor dá ordens específicas para Ananias, para que Ananias fosse ao encontro de Saulo. Versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Então, durante as orações de Saulo, embora cego fisicamente, teve visão. Deus deu para ele uma visão. E na sua visão, ele viu um homem chamado Ananias vindo até ele. Viu entrar um homem chamado Ananias. Viu Ananias chegando e impondo-lhes as mãos para que ele recuperasse a vista. Só porque tem um detalhe. Deus não tinha ainda combinado com Ananias. Deus já tinha mostrado para Saulo o Ananias, o nome do Ananias, o que Ananias ia fazer, mas não tinha conversado com Ananias. E quando ele vai conversar com Ananias, Ananias aceita. O Senhor diz, vai lá, você vai encontrar Saulo. E ele diz, ok, Senhor, estou pronto. Aí ele diz, eis-me aqui. Mas ele resistiu. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, segundo Ananias, o Senhor o estava levando para uma emboscada, para a prisão. Senhor, ele veio cá para me prender. Ananias acha que Deus está enganado. Ananias acha que precisa explicar o Senhor. Senhor, o senhor sabe quem é Saulo? O senhor sabe o que ele veio fazer aqui? Mas o Senhor insiste com Ananias, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, após resistir, o Senhor então explica, o Senhor foi gracioso com Ananias, revelou a Ananias o que tinha o Senhor em mente para Saulo. O Senhor revelou a Ananias que a partir de agora Saulo era um instrumento escolhido, seria um pregador. Saulo seria um evangelista diante de gentios e de reis, e sabemos que seria um apóstolo. Também mostrou para Ananias que se antes Saulo
tinha trazido muito sofrimento para os discípulos de Jesus, o próprio Saulo também sofreria. Versículo 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor mostraria a quem? Interpretação de texto, a quem? A Paulo, porque está falando aqui, pelo menos na minha versão, né? Na minha versão, pelo menos, está falando para Ananias na segunda pessoa, versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, dispõe tu, Ananias. Agora ele está dizendo: eu vou mostrar-lhe, a ele, vou mostrar a Saulo. Vou mostrar a Saulo quanto importa a Saulo sofrer pelo meu nome. Então aquele perseguidor agora vai passar a ser perseguido. Ananias, ele vai sofrer pelo meu nome. Se hoje ele está causando sofrimento, se até agora ele causou dor, sofrimento ao meu nome, ele agora, a partir de agora, vai sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, irmão, se aquele homem se converte, se torna um discípulo, um aprendiz, agora há uma outra verdade. Qual é a nossa posição? Ananias, irmãos, chega para ele e diz: Saulo, irmão. Então, quem somos nós? Irmãos. Eu sou um irmão, dentre irmãos. Saulo, irmão. Que maravilha. Olha a manifestação, irmãos, da graça de Deus. Como é que Saulo foi recebido? Ele todo mal intencionado, fazendo toda aquela maldade na ignorância, na incredulidade, agora ele é recebido com essas boas palavras: Saulo, irmão. Isso é graça de Deus. O principal dos pecadores sendo recebido na família de Deus, sendo recebido como irmão. Saulo, irmão. O Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. Versículo 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Levantou-se e foi batizado. Num outro relato, Ananias diz para ele: mas levanta, seja batizado para o perdão dos seus pecados. E ele então recebe aquela palavra de Ananias, aquela orientação, e se sujeita. Ele imediatamente mostra a obediência. Então Jesus falou: vai lá para Damasco, eles vão te dizer o que você deve fazer. E uma das primeiras orientações que ele tem: seja batizado. Você que recebeu Jesus Cristo, seja batizado. Se você não foi ainda batizado, seja batizado. Quem crer e for batizado será salvo, diz o Senhor. Então esse é um dos mandamentos do Senhor, o batismo. Assim como congregar. Então Paulo aqui é batizado. Versículo 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. De que maneira que ele vai permanecer com os discípulos? Os irmãos marquem aí, por favor, Salmo 119, 99.
Salmo 119, 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Mas então, se ele compreende mais do que os mestres, por que ele precisa dos mestres? Compreendo mais do que todos os meus mestres. Mas ninguém sabe tudo, né, irmãos? Embora, como nós dissemos, Saulo fosse um exemplo, um modelo de alguém versado nas Escrituras, ele passa a estar em Damasco com os discípulos como discípulo, junto aos discípulos como um discípulo, um aprendiz. Permanece alguns dias em Damasco com os discípulos. Voltando para Atos 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então Paulo diz, que vocês viram em mim, isso pratiquem. Então o que nós já vimos até agora na prática de Paulo? Oração, jejum, congregar. Ele permaneceu com os discípulos, ele estava junto com os discípulos, isso é uma prática que você deve ter, congregar. Mas agora eu estou em pandemia, eu fico lá no meu Zoom, lá da minha casa. Lá dessa casa, como é que você vai dar um ósculo santo no seu irmão? Um beijo santo para vocês. Ele então nos dá essa prática de congregar, e no versículo 20, irmãos, pregar. Diz aqui que logo pregava nas sinagogas. Mas eu não sei pregar, não sei evangelizar, eu não sei ganhar alguém para Cristo, eu preciso crescer mais. Irmãos, aquele endemoniado que foi liberto, gadareno, ele insistiu com Jesus para que Jesus deixasse que ele o seguisse, e Jesus falou: não, vai para sua casa, fala para os seus o que Deus lhe fez. Dá um relato, dá um testemunho daquilo que Deus fez por você. Fala então que imediatamente ele saiu e foi por aquelas 10 cidades, falando da sua grande libertação. Então, em Paulo nós temos esse estímulo, irmãos, a pregar. Abre a sua boca, anuncie o Evangelho, fale o Evangelho, fale da palavra de salvação. Aqui ele afirmava aqueles da sinagoga, os judeus, de que Jesus era o Filho de Deus. Fale sobre Cristo aos seus amigos, seus companheiros de trabalho. Fale de Jesus. Logo pregava. Então, além de orar, jejuar, congregar, pregar. Imitem a Paulo. Versículo 20, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. 21. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. As pessoas que te conheciam antes de você receber o Evangelho, viram a mudança na sua vida? Há sinal de que você mudou? Há sinal de que você é um novo homem, uma nova mulher? Ou você continua o mesmo cara legal? As pessoas sabem que houve um ponto de mudança na sua vida? Às vezes não sabem o que é, mas sabem que você mudou.
Há essa confusão na cabeça das pessoas. Você para as pessoas é um mistério. Aqui a mudança foi radical. Então Saulo confundia os judeus. Ele que antes vinha perseguir Jesus, agora está defendendo a Jesus Cristo. Está demonstrando aos judeus, demonstrando pelas Escrituras de que Jesus é o Cristo. Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Mas será que pode acontecer isso conosco? As pessoas nos odiarem a tal ponto de quererem nos ver bem longe deles? Até mesmo mortos? Existe essa possibilidade? Vocês acham que não? Ah, mas eu sou um cara legal. Eu pago refrigerante para os meus amigos. Por que eles iam querer me matar? Aqui os judeus odiaram tanto a Saulo em Damasco que querem matá-lo, deliberaram, planejaram tirar-lhe a vida. Agora Saulo é o alvo. Aquele que era caçador agora se transforma na caça e vai ser caçado, está sendo caçado. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Não é por graça de Deus, irmãos. Se os judeus em Damasco matassem a Saulo, aquela profecia de Deus dada a Ananias não se cumpriria, porque Deus disse para Ananias: eu vou usar Saulo, vou levá-lo diante de gentios e de reis. Se Saulo morresse ali em Damasco, a profecia cairia por terra, mas nenhuma palavra de Deus cairá por terra. Se o Senhor disse que ele seria levado diante de reis, ele seria levado diante de reis. Então, de alguma forma, esse plano dos judeus chegou ao conhecimento de Saulo. E Saulo, então, vai agir com prudência. E se Deus te revela algo, então, age com prudência, seja cauteloso. Se Deus está te mostrando, também não tentarás o Senhor teu Deus. Se Deus está te mostrando, olha, eles querem te matar. Eles têm um plano para te matar. Então, seja prudente. E ele, então, ficou sabendo desse plano. Versículo 24, parte B. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Ele já tem discípulo? Aqui não diz o tempo, quanto tempo passou, mas é pouco tempo. Já em pouco tempo, ele está pregando, as pessoas estão sendo ganhas para Cristo e ele já está ensinando aquelas outras pessoas. Ele já tem discípulos. Ele já tem pessoas que foram levadas ao conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo, através da vida dele. Você tem discípulos? Você já levou alguém para Cristo? Aqui ele já tinha discípulos em Damasco. Os seus discípulos, diz aí, versículo 25. Discípulos dele, claro, mas para Cristo, claro. Toda obra é para Cristo, mas o Senhor se utiliza dos seus obreiros. 25, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida.
Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém. Então ele estava em Damasco, ele foi para outra cidade. Quando você vai para outra cidade, o que você deve fazer? Eu dou uma sugestão aqui, né? O que Atos 9, 26 te orienta a fazer? Buscar os irmãos. Buscar os irmãos? Puxa, eu já tenho os irmãos só em Joinville, agora eu estou indo para outra cidade. Estou indo lá para a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, buscar café, e ainda vou buscar irmão. Já não basta os irmãos de Damasco? Vim lá de Minas, eu vou vir para Joinville buscar irmão. Irmão, onde você estiver, busque os irmãos. Eu estou a negócio, busque os irmãos. Busque os irmãos. Eu vou mudar de cidade. Chega lá, busca os irmãos. Paulo, então, aqui nos ensina, irmãos, a termos iniciativa. Você tem que ter iniciativa. Tenha iniciativa, tenha disposição para buscar os irmãos. Tome o primeiro passo. Não, vou mudar para tal cidade, se os irmãos me procurarem lá, aí eu vou me associar a eles. Não, tenha iniciativa. Mas e quando a sua iniciativa é mal interpretada? Quando o bom desejo do seu coração não é compreendido por aqueles santos irmãos? Quando aqueles irmãos te julgam errado? Aqui Paulo vai para Jerusalém e queria juntar com os irmãos. Mas diz aqui, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Suspeitavam. Ele não está com boa intenção. Esse Saulo de Tarso, eu acho que ele não é discípulo, não. Então havia essa suspeita. Havia essa desconfiança. E nem sempre, irmão, você será compreendido. Nem sempre. As pessoas vão suspeitar de você. Nem sempre as pessoas vão acreditar que você mudou. E de fato você mudou. Mas as pessoas não tiveram ainda tempo para verem as mudanças. Então não fica nervosinho, não fica mimizento, não. Isso aconteceu com Saulo, pode acontecer com você também. Aqueles santos irmãos dos apóstolos, aqueles que estavam em Jerusalém, não o entenderam, não o compreenderam à primeira vista. Mas havia alguém que conhecia o seu histórico, Barnabé, versículo 27. Mas Barnabé, que bênção, né? Sempre existe aqueles que podem trazer clareza, trazer entendimento, trazer solução numa demanda. Barnabé. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos. Então, ali no meio dos irmãos, no meio da incompreensão, houve alguém que o apoiou, Barnabé. Nem sempre haverá, irmãos, alguém para te apoiar. Alguém que te entende, que te conhece mais do que os outros. Barnabé, então, toma consigo, leva-o aos apóstolos e conta-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. Então, como Barnabé tinha um bom testemunho dos irmãos, então Barnabé teve esse acesso aos apóstolos, Saulo vai ser recebido. O testemunho de Barnabé é recebido, é aceito. Barnabé conta como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, qual que é o seu histórico lá em Damasco? Qual que é o seu testemunho? Ele pregou ousadamente
em nome de Jesus. Esse era o testemunho de Saulo em Damasco. Versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. (29) 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Puxa, eles querem tirar a vida dele em Damasco, querem tirar a vida dele em Jerusalém, mas então esse homem não presta não, hein? Deve ter alguma coisa errada com esse homem. É perturbador. Onde ele vai traz problema? Lá em Damasco ele pregou ousadamente em nome do Senhor. Lá em Jerusalém ele pregou ousadamente em nome do Senhor. Não é porque em Damasco ele pregando ousadamente em nome do Senhor, ele agora está sofrendo ameaças, que ele vai se intimidar. E se eu pregar ousadamente em Jerusalém, o que vai acontecer comigo? Será que vai acontecer o mesmo que aconteceu lá em Damasco? Vai. O mesmo. Mas ele diz em Romanos, né, não me envergonho do Evangelho. Eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então ele nos ensina aqui, irmãos, a constância. Devemos aprender com o apóstolo, a constância. Se você é constante em Damasco, se você prega ousadamente em Damasco a Jesus, também prega ousadamente em Jerusalém. Se você é um discípulo constante, se você é ousado aqui em Joinville, aí você muda para Curitiba, seja o mesmo, seja constante, seja ousado no Senhor. Mas tem a questão do ambiente, né? O ambiente faz a pessoa. Não, irmão, seja constante aqui, seja constante lá. Assim como Saulo manifeste a mesma coragem, a mesma ousadia. Então ele nos ensina a constância. E ele também nos ensina, irmãos, a disposição. Então, como nós dissemos, ele mudou para outra cidade, para outro ambiente. Ele teve iniciativa de buscar os discípulos, os irmãos, mas foi mal compreendido, foi mal entendido. Mas dissipado a incompreensão, ele se envolve. Ele se envolve. Ele não é aquele que guardou a amargura e fechou seu coração e diz, agora eu não quero também. Quando eu quis ajudar, vocês não quiseram a minha ajuda, agora eu não quero também. Vocês não quiseram do meu jeito, então não vou ajudar não. Não. Aqui diz que, quando então ele foi aproximado aos apóstolos, ele estava, versículo 28, estava com eles, então ele se faz um companheiro. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Eis aí, irmãos, uma pessoa que tem iniciativa e que se envolve, juntamente com os irmãos, juntamente com os obreiros. Tem iniciativa e envolva-se com os irmãos. Mas eu acho mais fácil desenvolver o meu dom sozinho. Acho mais fácil sozinho. Mas aqui então ele não leva em consideração aquele mal entendido e ele então se une, se junta, entrando e saindo com os demais apóstolos, exercendo o seu dom, o seu ministério, a sua função, o seu chamado, juntamente com outros, que também foram chamados, também têm os seus dons. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. 29. Falava e discutia com os helenistas. Então Saulo se propõe agora a defender corajosamente a fé. E eles então saem em defesa do Evangelho. Os helenistas se colocam contra o Evangelho. Os helenistas, ou aqueles que vinham da Grécia, aqueles judeus esparramados que foram criados ou tinham algo da cultura grega, aqueles se levantam e procuram matá-lo, procuram tirar-lhe a vida. Versículo 30, então ele vai sair de cena aí em Jerusalém. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no
até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Tarso era a sua cidade natal. Ele é chamado Saulo de Tarso, porque ele nasceu em Tarso. Irmãos, duas vezes aqui nesse texto, então Saulo é mal compreendido. Os tratamentos de Deus para com ele não são entendidos por Ananias e nem são entendidos por aqueles que estavam em Jerusalém. Mas, irmãos, quem vê corretamente é o Senhor. E nós deveríamos buscar ver como Cristo vê. Ver os irmãos como Jesus vê. Se Ananias não vê corretamente, se os discípulos não veem corretamente, mas Jesus Cristo vê corretamente. E nós podemos pedir ao Senhor: Senhor, faça-me ver assim como o Senhor vê. Faça-me ver como o Senhor vê. E como o Senhor vê? Então, quando a voz do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: mas quem és tu? Ele diz: sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo recebeu, irmãos, aquela grande revelação do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Jesus Cristo se identifica com a sua igreja. Saulo, na verdade, estava perseguindo os discípulos de Jesus, mas Jesus toma aquela perseguição para si. Saulo, você está me perseguindo. Então aí ele recebeu uma grande revelação. Uma grande revelação. Ele recebeu a revelação de que Jesus Cristo está em seus discípulos. De que a igreja é corpo de Cristo. Ele recebeu essa revelação. E recebeu também, ao mesmo tempo, a revelação do mistério de Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Então ele recebeu a revelação de que Jesus era o Senhor. Jesus é Deus. Jesus é o próprio Deus. Esses dois mistérios foram revelados para ele nesse caminho de Damasco. Ele recebeu a revelação, passou a buscar o conhecimento, mas também tem algo que havia de se cumprir na sua vida, que também nós deveríamos buscar. Versículo 17, parte final. Recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então, além do conhecimento, além das revelações, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo disse, irmãos, para aqueles discípulos e também para nós: não vos deixarei órfãos, mandarei outro Consolador. E o Espírito Santo veio, irmãos, para glorificar a Cristo, para nos conduzir a toda a verdade e para nos anunciar as coisas futuras. Buscamos o conhecimento, buscamos revelação, mas também devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então nós temos esses ensinos em Paulo. O que vocês viram em mim, isso pratiquem, e o Deus da paz será convosco. Então, voltando aqui resumidamente, vamos buscar, irmãos, o conhecimento de Deus, o conhecimento da vontade de Deus. Vamos nos portar na posição de discípulo, na posição de irmão. Ananias diz: Saulo, irmão. Irmão, a primeira visão que Saulo teve, assim que a sua vista foi recuperada, foi o irmão. A primeira visão que ele teve foi a visão de um irmão, numa posição superior. Paulo diz: considerai cada um o outro superior. Então, na carreira cristã, os outros devem ser considerados por nós superiores. Ananias estava numa posição mais elevada. Então, a primeira visão que ele tem é da graça de Deus. Ananias significa graça de Deus. O irmão, na posição elevada. E também devemos estar na posição de discípulos, aprendizes. Vai lá, eles vão te dizer o que você deve fazer.
E no congregado do povo de Deus, na comunhão, nas conversas que nós temos, Deus sim pode se utilizar, Deus usa dos irmãos, dos seus servos e servas para nos dizerem, para nos falarem. Claro, tudo que eles vão nos falar está conforme a palavra de Deus, claro, ninguém pode dizer, dar uma orientação que seja diferente da palavra de Deus, mas será na palavra de Deus. Ele nos ensina também, irmãos, a ter essas práticas, podemos dizer práticas piedosas, oração, jejum, congregar e também evangelizar, pregar. Sermos constantes aqui em Joinville e onde estivermos, e termos disposição, tanto para ter iniciativa, como para ter envolvimento. Vamos nos envolver. Amém? Tem certeza? Aí trouxeram ali algo para comer, sujaram-se os pratos. Paz, Senhor, irmãos, fui. Vamos ter envolvimento, cada um ajude, cada um contribua. Disposição, iniciativa e envolvimento. E se temos recebido do Senhor revelação, também devemos buscar do Senhor ser cheios do Espírito Santo. Amém? O Senhor abençoe os irmãos em nome de Jesus. Para que a tua verdade habite